Será que esse arranjo de cargas aí atrás, ele consegue manter uma carga positiva, estável, parada no meio? Será que algum arranjo de cargas bem bolado assim é capaz de manter uma carga estabilizada numa certa posição? E um condutor metálico, por exemplo, se ele tiver um buraco no meio, para onde vão parar as cargas? Elas ficam paradas na superfície? O que acontece? Essas questões a gente pode responder com a lei de Gauss. A lei de Gauss, como a gente viu, ela serve para resolver problemas onde a gente tem simetria. Mas ela também dá soluções para a gente qualitativas a respeito de problemas importantes, com implicações tecnológicas. É isso que nós vamos ver hoje. Nós vamos estudar a lei de Gauss aplicada à análise do equilíbrio mecânico de sistemas eletrostáticos. E para a gente se familiarizar com os conceitos, nós vamos começar analisando um cubo em que a gente fixa cargas positivas em cada um dos vértices e tenta responder a pergunta: se eu colocar uma carga positiva na origem desse cubo que está representado aí, o equilíbrio mecânico dessa carga é estável ou ela vai de repente se mover para fora desse cubo porque não tem forças restauradoras que façam ela permanecer oscilando ou parada em torno do ponto de origem? Nós não dispomos de ferramentas como, por exemplo, o cálculo do potencial, da energia potencial do sistema, que facilitaria muito também o cálculo. Mas nós vamos analisar isso a partir da lei de Coulomb. Como o sistema é bem simétrico, o que nós vamos fazer é experimentar alguns caminhos e ver se a gente tem forças restauradoras nesses caminhos. O mais simples de todos esses caminhos, a gente vai experimentar um caminho sobre o eixo Y, que seria esse que está desenhado aí. O que nós vamos fazer? Nós vamos analisar a força ao longo de todo o eixo Y. Essa força causada por todas essas cargas aí, ela só tem componentes não nulas na direção Y mesmo. Vamos pegar, por exemplo, duas cargas. Pegar as cargas que estão do lado negativo do eixo Y, a que está em cima e atrás e a que está embaixo e para frente. Se a gente pegar essas duas cargas, olha só, a soma dessas duas cargas resulta num vetor na direção do eixo Y, porque as componentes perpendiculares ao eixo Y exatamente se cancelam, já que as duas cargas estão em direções opostas com relação ao eixo Y. Então as componentes se cancelam dessas duas cargas. Isso vale para todas as demais cargas do cubo, a gente considerar elas aos pares, né? Então nós só estaremos interessados na componente na direção Y da força sobre o eixo Y. Repare também que para todas as cargas que estão do lado negativo do eixo Y, a distância até qualquer ponto do eixo Y, ela é constante, ela é igual. Mesma coisa para as cargas que estão do lado positivo. Então, para a gente, como só interessa a componente na direção Y, basta calcular a força de uma carga do lado negativo e de uma carga do lado positivo e analisar o equilíbrio, porque a força total é 4 vezes o valor de cada carga, já que elas representam a mesma contribuição. Vamos ver, então, vamos começar pelo lado negativo. Para a gente saber quanto que é o valor da força, nós primeiro precisamos saber qual é a distância de cada ponto do eixo Y até cada carga do lado negativo. E esse triângulo retângulo vai ajudar a gente. Repare primeiro que um dos catetos ele liga a carga até o meio de uma face. Então, como esse cubo tem lado 2D, a gente tem que metade da face tem D de altura e a diagonal vai ter raiz de 2 vezes D. Esse comprimento aí.
A base ali desse triângulo retângulo, o outro cateto que está sobre o eixo Y, ele tem um comprimento que é D, que vai da face até o centro, e depois ele tem uma pequena elongação que é exatamente a variável Y. Então, esse cateto tem, D mais Y de comprimento. Logo, a hipotenusa é dada pelo teorema de Pitágoras, está aí a expressão. Da face positiva, nós temos também uma situação similar. A gente vai fazer um outro triângulo retângulo. O cateto que está inscrito na face também tem comprimento raiz de 2 vezes D. Agora, a nossa base, o nosso cateto que está sobre o eixo Y, tem um comprimento que é D menos Y. E, por conseguinte, a nossa hipotenusa tem esse comprimento. Então, vamos agora calcular quanto que dá a força ao longo do eixo Y. Vamos pegar os nossos resultados agora e colocar aqui no papel. A gente tem primeiro uma das cargas, que eu vou considerar primeiro o lado das cargas negativas. Vou dizer que o valor da carga é Q. Tá? Aí eu tenho o eixo Y. Esse eixo Y passa por aqui assim. Tá aí. Aqui é o centro do eixo Y. É a partir desse ponto que a gente conta a coordenada Y. Digamos que o ponto esteja aqui, ó, ponto de interesse. Então esse ponto é o nosso ponto Y. Tá aqui. Ok. A nossa distância da carga aqui até o ponto Y é marcada por essa reta aqui, a hipotenusa desse triângulo retângulo, que eu vou colocar ele aqui agora. Vamos colocar esse triângulo retângulo aqui. Está aqui, passa aqui por assim. Vamos marcar os valores agora do triângulo retângulo. Os valores são, o lado de cá, a gente já viu isso, né? É a raiz de 2 vezes D. Tá aí. O lado de baixo é essa distância desse ponto até esse, que é D mais Y. Então aqui embaixo, esse tanto aqui eu vou escrever Y mais D. Y mais D, vou escrever assim. E a minha hipotenusa vai ser o quadrado desse, 2D ao quadrado, mais o quadrado desse, mais D ao quadrado, e aí a gente tira a raiz. Tá. Ok. Eu quero saber a força que as 4 cargas estão exercendo numa carga de prova que eu vou colocar aqui. Uma carga de prova que eu vou pôr aqui. E essa carga de prova, ela vale Q minúsculo. Aqui. Bom, as duas são positivas para as nossas hipóteses aqui, mas vamos calcular a nossa força agora. Nossa força, ela está na direção Y. Então o que a gente tem que fazer é o seguinte. Nós vamos pegar a força elétrica, ela está vindo para cá, ó, considerando que as duas cargas têm o mesmo sinal, e vamos considerar só a projeção dela na direção do eixo Y, que está aqui, ó. Então, para esse ângulo aqui, eu tenho que pegar essa amplitude e multiplicar pelo cosseno, que nada mais é que cateto adjacente dividido por hipotenusa. E como os triângulos são semelhantes, para mim, cateto adjacente é D mais Y, e hipotenusa está aqui, hipotenusa. Daí, a nossa força na direção Y, causada, vou marcar FY escalar, causada pelas 4 cargas que estão do lado negativo do meu cubo. Então, do lado negativo, eu digo do Y negativo, vai ser igual ao produto das cargas, dividido por 4, lei de Coulomb, 4πε0, dividido por 1 sobre a distância é justamente a hipotenusa, a distância é o quadrado, então é o quadrado disso daqui, fica 1 sobre o quadrado, que é 1 mais D ao quadrado, Y mais D ao quadrado, desculpa, o quadrado está aqui,
esse valor. Para dar o cosseno, eu tenho que multiplicar isso daqui pelo y mais d dividido pela raiz quadrada que está ali. Y mais d, esse aqui é o cosseno, olha aí. Esse aqui é o cosseno. Eu vou marcar minha raiz quadrada elevando a meio. Y mais d ao quadrado elevado a meio. É claro que a hora que eu multiplico esse por esse, o expoente dessa potência que está aqui embaixo fica 3 meios. Então a força do 4 menos y é o produto das cargas dividido por 4πε0, y mais d dividido por d, 2d ao quadrado mais y mais d ao quadrado elevado a 3 meios. Se eu for fazer, e vou, né, fazer a carga do outro lado aqui dessa construção, agora para as cargas que estão do lado positivo, do eixo y. Aí eu coloco a minha carga aqui, do lado positivo do eixo y, está para cá. Tudo a mesma coisa, né? Então aqui a distância daqui até aqui, aí eu tenho a minha hipotenusa, vou marcar aqui o ponto da carga Q. Eu poderia até desenhar aqui, mas ficaria com o desenho fica muito complicado, né? Então a carga, também uma carga Q aqui, a minha hipotenusa agora fica mais curtinha, fica assim. A minha força vai apontar para o lado negativo dessa vez. Vai apontar para o lado negativo. E mais uma vez eu vou me preocupar só com a projeção na direção do eixo Y. Aqui eu vou usar essa distância que é desse cateto aqui, olha. Esse cateto aqui, a gente já viu lá atrás, ele é o D, que é a distância daqui até lá, menos esse pedaço aqui, que é o Y. Tá? Esse pedaço aqui vale D menos Y. Para que a força fique no sentido contrário, eu vou inverter, fazer y menos d, porque troca de sinal e a força fica apontando para trás. E aí, olha só, a expressão vai ficar muito parecida com essa, só que a única coisa que vai trocar é o sinal do d aqui, fica menos aqui e menos aqui embaixo. Porque essa distância aqui da minha hipotenusa, que está para cá, aqui é raiz de 2 vezes d. Aqui a minha hipotenusa vai ser 2d ao quadrado mais esse cara aqui, olha. Esse cara aqui é d menos y ao quadrado raiz. Então, um é igual ao outro aqui, só que trocou o sinal. Aqui está escrito d menos y, mas poderia ser y menos d, porque está ao quadrado, não tem problema. Ou seja, é a mesma coisa, só trocando o sinal do d por menos d para o lado de cá. A gente fica com uma expressão que é F4 mais as 4 cargas do lado positivo na direção do Y, que multiplica Q minúsculo sobre 4πε0, 1 sobre a hipotenusa ao quadrado. Então, a única diferença é que em vez de um mais o outro, é um menos o outro, e aqui tanto faz a ordem. Se é y menos d ou d menos y, tanto faz, porque está ao quadrado. Que multiplica y mais d, que está aqui, fica y menos d. O y do lado positivo aqui é menor que o valor de d, então vai dar um número negativo, apontando para trás, tá? Então, aqui faz diferença o sinal. Então, nós vamos ter aqui, olha, y menos d dividido por 2d ao quadrado mais y menos d ao quadrado elevado a 3 meios. Então, a minha força na direção y, que é a minha resultante, ela está na direção y, é o Fy4 menos mais o Fy4 mais. Tá? É isso aqui. Então, essa expressão aqui, agora, eu vou fazer o gráfico dela para ver quanto que dá. Eu vou usar o site do Wolfram Alpha para fazer o gráfico da nossa função. Essa função, na verdade, ela é 1/4 do valor da força, porque isso daí é a soma de duas componentes só de 2 cargas.
Para a gente ser rigoroso, teria que escrever que a força total, que isso daí é a força total dividido por 4. Mas esse não é o ponto, porque a gente está interessado mesmo em saber se tem uma força restauradora. Se ela é 4 vezes maior ou não, não tem problema. A gente sabe que é 4 vezes mais que Fy. Bom, essa é a expressão da força. E nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos primeiro fazer com que o produto das cargas dividido por 4πε0 seja igual a unidade, para poder fazer o plot da função sem depender dessas variáveis. E a outra coisa é que nós vamos medir y como em unidades de meia aresta, em unidades de d. Dessa forma a gente pode colocar o d igual a 1 e a expressão fica bem simplificada, e é essa expressão que eu vou colocar agora aqui no programa. Vamos lá. Plot f de y igual a y mais 1 dividido por 2 mais abre parênteses y mais 1 fecha parênteses elevado ao quadrado elevado a 1,5. Eu vou colocar o link desse software. Eu já passei para vocês, mas eu vou passar o link desse site do Wolfram Alpha, que é um site muito legal quando você quer fazer assim, contas rápidas, não precisa de muita elaboração, né? Vamos ver o gráfico. Tá aí. Esse é você vê que tem um platô e do lado positivo a força ela é positiva, o que significa que a carga, quando ela se desloca um pouco do centro, ela é empurrada para fora. Do lado negativo, ela é empurrada para mais longe ainda do lado negativo. Então a nossa força não é restauradora e a partícula vai ser expulsa de dentro do cubo. Você deve dizer então que não é estável. A gente vai olhar um pouco mais de perto. Vou plotar de -1 até mais 1, vou fazer o gráfico de novo. E olha só, tá aí, ó. Você vê que é um platô, é plano mesmo. Se a gente tirar a derivada dessa função, a gente vê que do lado positivo a derivada começa a 0 e depois ela vai sempre positiva. Se você fizer a derivada disso, é um exercício bom para você fazer, e você vai perceber que sim, essa função ela vai expulsar a partícula para longe. Daria para fazer uma conta parecida também, se ao invés da gente escolher um caminho passando pelo meio da face, a gente escolhesse um caminho passando pelo meio de uma aresta, por exemplo. Então a gente conclui que esse sistema não é estável. Vamos dar um passo para frente agora. Vamos considerar uma região do espaço confinada aqui debaixo de uma certa superfície fechada, e que nessa região do espaço aqui a gente não tem carga. Eu vou desenhar aqui amarelinho. Essa região aqui não tem cargas. Mas fora tem sim, tem várias cargas do lado de fora, espalhadas, uma configuração qualquer, essas cargas aqui. O que acontece? Vai acontecer o seguinte, vai acontecer que vai ocorrer um fluxo elétrico entre essas cargas, e esse fluxo elétrico, partindo sempre das cargas positivas em direção às cargas negativas, né, alguma coisa assim, esse fluxo elétrico vai formar tubos de fluxo aqui na região. Por exemplo, isso aqui vem para cá, aqui alguma coisa assim. As cargas negativas sempre recebendo parte do fluxo das cargas positivas. Então a gente vai ter nessa região toda aqui um fluxo que vai atravessar essa parede, tá? Acontece que a gente sabe pelo teorema de Gauss que
a integral sobre uma superfície fechada do fluxo elétrico é igual à carga que tem dentro. Ocorre que não tem carga aqui dentro. Logo, nesse caso aqui, essa integral vai resultar em zero, ou seja, o fluxo elétrico é igual, que atravessa essa parede, é zero. O que é que significa isso? Que para dar zero isso daqui, numa região em que há cargas e, portanto, há campo elétrico diferente de zero nessa região, você necessariamente terá de ter, em alguns pontos da superfície, campo elétrico entrando dentro da... Tentar fazer tangente, tá? Tentar representar como tangente as linhas de campo. Campo elétrico entrando, e em algumas posições, campo elétrico saindo. Necessariamente, na superfície, para que isso dê zero, não tendo carga dentro, e o campo sendo diferente de zero, porque há cargas na região, parte das linhas de campo entra e parte das linhas de campo sai da superfície, portanto, há campo elétrico entrando e há campo elétrico saindo na superfície, o que significa que a força elétrica nesses pontos para uma dada carga muda de sinal em pontos diferentes da superfície. Você pode fazer essa superfície tão pequena quanto você queira, o que significa que se você chegar num ponto muito pequeno, você vai concluir que qualquer ponto dessa região vai ser um ponto de equilíbrio instável. Ou seja, as cargas não vai ter uma força restauradora que vai trazer as cargas de volta para o lugar e as cargas vão se mover. Não tem como você deixar uma carga Q colocada numa posição e apenas com a força elétrica ela se equilibrar numa região onde não há cargas. Essa região aqui, amarelinha, não há cargas. Isso aí é chamado de teorema de Earnshaw. Esse é o teorema de Earnshaw. Tá? Não confunda essa situação com uma outra situação onde a gente tem cargas dentro do nosso volume. Por exemplo, se você fizer um arranjo assim, olha, uma superfície fechada novamente, mas que você coloque uma distribuição homogênea de carga, digamos que você põe uma distribuição homogênea de carga positiva aqui dentro. Tá? Uma certa densidade de carga ρ0 homogêneo aqui. Tá? A gente já calculou esse campo. Esse campo aí dá alguma coisa, esse campo elétrico dá alguma constante que multiplica o raio. ER, assim, um campo que aponta para fora e que cresce conforme a gente vai se afastando do centro até a borda. Depois ele cai com 1 sobre R ao quadrado do lado de fora. Agora, se você colocar uma carga negativa aqui no centro, puser menos Q aqui no centro, nessa posição, em qualquer ponto que você tente deslocar, a força elétrica vai ser menos, eu vou colocar menos Q a carga, vai ser menos Q vezes Z, vai ser ER, né? Vai ser menos Q vezes AR ER, portanto uma força restauradora. Se você tentar tirar essa carga aqui dessa posição, aparece uma força em sentido contrário, coloca ela de volta para dentro. Mas aqui há uma densidade de carga constante, e aqui nós não estamos falando do teorema de Earnshaw. O teorema de Earnshaw, não há cargas nessa região. Não há cargas. Então, a gente já poderia ter resolvido o problema do cubo somente levando em consideração o fato de que não havia cargas ao redor da posição de equilíbrio no centro do cubo, e não tem como você ter apenas linhas de campo entrando para trazer a carga de volta para a posição de equilíbrio com forças restauradoras. Necessariamente a gente teria que ter ali campo entrando e campo saindo, e portanto não tem como você estabilizar a carga ali no meio. A lei de Gauss ajuda a gente a analisar outras situações, mas é preciso tomar alguns cuidados. Vamos ver esse caso de um condutor com uma cavidade.
Se a gente colocar uma carga dentro dessa cavidade, instantaneamente o que acontece no condutor é que o campo elétrico causado por essa carga, ele penetra no condutor. E o condutor, ele só vai blindar o campo elétrico pela sua propriedade de conduzir. Ou seja, as cargas vão se mover no condutor até criar sobre a superfície da cavidade uma densidade de cargas que vai anular o campo devido à presença daquela carga positiva lá. Enquanto isso não acontecer, haverá campo dentro do condutor e esse campo vai causar força nas cargas que estiverem ali. Esse condutor tem uma quantidade igual de cargas positivas e negativas e elas estão sujeitas à força do campo elétrico. E não vai parar de se mover essas cargas até que o campo elétrico seja nulo. A lei de Gauss, se a gente desenhar essa situação, olha só. A carga positiva aqui no meio, as cargas negativas se rearranjam sobre a superfície, e isso é necessário porque, pela lei de Gauss, o fluxo elétrico em qualquer superfície gaussiana, e por exemplo, essa pontilhada aqui é uma superfície gaussiana, poderia ser qualquer uma que eu escolhesse para colocar ali, ela tem que ter necessariamente fluxo zero. O campo elétrico sendo zero dentro do condutor obriga que essa integral aqui seja zero. E se essa integral é zero, a carga total é zero também. Então dá para a gente afirmar que sobre essa superfície aqui, o módulo, a intensidade da carga, é igual à intensidade da carga positiva que tem dentro, só que a carga com sinal trocado, a carga negativa que está aqui. Igual valor, só que com sinal trocado. Então dá para a gente fazer essa afirmação, né? Que é o único jeito de você ter a integral de Gauss dar um campo elétrico nulo aqui dentro. Bom, a carga positiva, ela migra para a superfície, que são os núcleos atômicos, eles não saem do lugar. O que acontece é que os elétrons saem da superfície e deixam na superfície um excesso de carga positiva. E o campo elétrico nessa região aponta necessariamente para fora. Se apontasse para qualquer outra direção, haveria corrente, haveria movimento, né, na direção, em alguma direção que não fosse perpendicular à superfície do condutor. E aí a gente tem o equilíbrio eletrostático. Mas olha só, essa situação aqui explica quanta carga negativa tem que ter aqui nessa superfície. Mas ela sozinha não é suficiente para a gente entender como que é essa distribuição de carga. Olha esse exemplo aqui. Tá vendo? É o mesmo condutor, sem nenhuma carga positiva aqui dentro, com uma quantidade igual de cargas positivas e negativas na superfície da cavidade. E quando a gente faz a integral de Gauss nessa superfície aqui, olha, ela também dá zero. O que será que está faltando aqui? Qual é a informação que falta aqui? A informação que falta aqui é uma informação da eletrostática, que o rotacional do campo elétrico em eletrostática é nulo. E se o rotacional do campo elétrico é nulo, a solução aqui, a gente vai ver isso no próximo módulo, implica que essa distribuição é impossível. Não dá para ficar desse jeito aqui. Dá uma inconsistência importante aí e essa solução não existe. Mas o que eu quero chamar a atenção para você é o seguinte: a lei de Gauss sozinha não resolve tudo. O teorema de Helmholtz, que eu mostrei para vocês rapidinho na outra aula, o teorema de Helmholtz, ele prevê que a gente tem que conhecer o divergente e o rotacional do campo. Então, a lei de Gauss dá o divergente. O rotacional a gente não sabe, então a gente não consegue resolver esse problema por completo. Tá bom? Então isso é muito importante que você tenha em mente. A lei de Gauss ajuda a gente em muitas situações, mas sozinha ela não é suficiente. Tá bom? Então vamos agora para o próximo módulo. O próximo módulo nós vamos tratar de potencial, e aí nós vamos ter que ver o rotacional do campo elétrico e outras propriedades também. Até o próximo vídeo.
Tomara que tenha gravado direito.